Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional chamado Vai Dar um Tempo, sim, mas depois a bênção vai chegar. E essa é uma mensagem profética de Deus para o seu coração. Então, gente, para começar, vamos olhar para a vida de Moisés. Moisés, eu acredito que ele já sabia qual era o chamado de Deus na vida dele, porque em vez de ser seduzido pelos prazeres e pela boa educação e pelas coisas gostosas que o Egito tinha para oferecer para ele, em vez disso ele foi lá procurar o povo dele. E eu acredito que ele sabia que Deus queria que ele libertasse o povo hebraico. Por quê? Porque ele tentou fazer isso no seu próprio esforço. Ele gastava tempo com os hebreus. Ouça esse versículo aqui. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Gente, Moisés sabia o que era o chamado de Deus na vida dele. Ele sabia que ele tinha que libertar o povo hebreu. Gente, as intenções de Moisés eram boas. Ele queria fazer o bem, ele queria ajudar o povo dele. Ele sabia que ele tinha que libertar o povo dele. Mas Deus ainda não tinha refinado ele. Deus ainda não tinha trabalhado no caráter dele. E não era o tempo certo de Moisés libertar os hebreus ainda. Moisés não tinha recebido o apoio de Deus e também ele não estava dentro do tempo de Deus. O tempo de Deus era 40 anos depois, quando Deus já tinha ensinado muita coisa para Moisés. Quando Moisés tinha mudado completamente. Agora ele tinha outros desejos. Agora o foco dele e a vontade de Moisés era Deus, era realizar a obra que Deus tinha preparado para ele, era obedecer a Deus, era isso que ele queria para a vida dele. Gente, estamos falando aqui sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. Às vezes nós sabemos qual é o nosso chamado e nós tentamos, que nem Moisés, realizar o que Deus nos chamou para fazer na nossa própria força. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos esperar para o tempo certo de Deus. Antes de realizar o que Deus te chamou para fazer, Deus quer trabalhar no seu caráter, Ele quer te moldar e te ensinar muitas coisas. Ouça isso. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará e os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. E isso aí é a mensagem para a sua vida no dia de hoje. Deus precisa de um tempo na sua vida para trabalhar sobre você, para te ensinar muitas coisas sobre você mesmo, também sobre Deus, sobre a obra. E depois vai chegar o seu tempo de restauração, de sustentação e de fortalecimento. E aí você vai estar num alicerce firme e forte. Mas antes disso, tem um tempo difícil, um tempo de sofrimento, um tempo problemático para Deus te ensinar muitas coisas. Gente, eu também estou passando pela mesma coisa e eu tenho essa promessa na minha vida. Eu estou passando por dificuldades agora, mas a promessa de Deus está aí na minha vida. Vai vir no tempo de Deus uma época de fortalecimento, de restauração, e aí você e eu, nós vamos ter mais paz na nossa vida. Então, não tente
usar o seu próprio poder ou o poder de Deus para conseguir o que você precisa ou o que você quer antes do tempo de Deus. Nós precisamos esperar para o tempo certo, para o tempo de Deus. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Nós precisamos ter o nosso foco em Deus e não em nós, e não em nossas necessidades. Porque se nós focarmos em nós mesmos, aí vamos perder o nosso ânimo, aí nós vamos ficar desanimados e sem energia para continuar. Nós nunca deveríamos focar no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. Nós não podemos focar nisso, gente. Precisamos focar em Deus e em quem Ele é. Focar o nosso tempo de oração nele e falar com ele, falar quão maravilhoso e grandioso que ele é e não ficar pensando nas nossas circunstâncias e situações, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então a mensagem de Deus para você hoje é: seja paciente. Deus vai agir no tempo certo. Deus vai te restaurar no tempo dele. Mas você não pode focar nos seus problemas. Foque em Deus. Pense sobre ele. Foque e pense na sua recompensa eterna, no seu futuro maravilhoso com Deus no céu. Foque nisso. Deixe Deus trabalhar na sua vida e aí você vai aprender com Deus. E aí vai chegar o tempo certo de você realizar as obras que Ele tem para você. Gente, quando passamos por um tempo de sofrimento, há sempre um tempo de restauração depois. Isso é normal. A bênção na sua vida vai chegar, mas não vai chegar facilmente. Não vai chegar sem você passar por provas e dificuldades. E aí o descanso vem. E aí você pode descansar e relaxar no Senhor. E um tempo mais fácil vai vir na sua vida. Mas você precisa se humilhar diante de Deus. Confiar nele, confiar que ele sabe o que ele está fazendo. E ele te exaltará no tempo certo dele, que não é o nosso tempo. Então, se você está orando pela salvação daquela pessoa que você ama tanto, se você continuar fiel nas suas orações, se você se dedicar totalmente para Deus, se você entrega toda a sua alma, todas as suas ações, pensamentos, quem você é para Deus, e seja firme e fiel nas suas orações e intercessão por essa pessoa, vai ver no tempo de Deus. Fique firme nessa promessa, meu futuro está em tuas mãos. Livre-me dos que me perseguem sem cessar. Gente, você precisa acreditar isso com todo o seu coração. Seu futuro está nas mãos de Deus. Continue firme e fiel a Ele e Deus vai te dar a vitória. Ele vai te dar aquela bênção que Ele planejou para você. Então, se você está passando por um tempo de dificuldades e sofrimento, não é necessariamente porque você pecou, não. Pode ser que é Deus que está te preparando pelo futuro, pelo que Ele tem para você no futuro, e Ele precisa desse tempo. E sempre existe a tentação de fazer as coisas na nossa própria força. Não faça isso, porque Deus está te preparando para as mudanças que vão vir na sua vida. Deus está te mudando e te transformando para você estar pronto ou pronta para o ministério que Ele tem preparado para você. João Batista treinou para o ministério dele por 30 anos, mas o ministério dele durou 6 meses. E Jesus falou que não existe profeta maior do que João Batista. Você está vendo o padrão aqui, gente? Deus pode fazer mais com você no tempo dele em 6 meses do que uma pessoa que se esforça no seu próprio esforço para Deus durante 60 anos. E é por isso que Jesus fala: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma
por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Agora eu quero profetizar sobre a sua vida. No tempo de Deus, Ele vai fazer algo incrível através de você, que vai impactar a vida de muitas pessoas. Isso só vai acontecer se você deixar Deus trabalhar em você através do deserto espiritual e através do sofrimento. Deus tem um propósito específico para o seu sofrimento e o seu deserto. Se você fizer isso, você vai tocar e impactar a vida de muitas pessoas. E, portanto, durante toda a eternidade, você vai ter essa alegria profunda por causa do fruto da sua obediência. Você vai sair desse tempo difícil de sofrimento e você vai ficar forte como ouro. Você vai ser verdadeiro e fiel. Amém? Vamos orar. Oh, Pai Santo, Pai, muito obrigada, Santo Deus. Obrigada, Pai Santo, porque Tu trabalhas em nós. Tu te importas, Pai, com o nosso caráter. Pai, Tu nos purificas como ouro. Pai, Tu te importas com quem somos e Tu queres nos moldar e nos mudar como Tu mudaste Moisés. Ele saiu do deserto dele completamente diferente, uma pessoa obediente, uma pessoa que caçava o teu coração. E nós sabemos, Pai, que Tu também queres trabalhar assim na nossa vida, Pai, que possamos aprender através dos nossos sofrimentos e que possa chegar um tempo depois de restauração, fortalecimento e de paz e dos Teus frutos, Pai. Nós queremos ver a Tua obra realizada na nossa vida, mas nós confessamos, Pai, que quando nós fazemos as coisas pela nossa própria força, no nosso próprio tempo, vai dar tudo errado. Nós precisamos esperar no Teu tempo. Ajude a pessoa que está orando em casa, me ajude a mim também, Pai, que possamos ter a paciência, a sabedoria e o conhecimento de esperar em Ti, esperar no Teu tempo certo, aguentar essas dificuldades, Te deixar trabalhar na nossa vida durante essas circunstâncias complicadas, Pai. Nos ajude a ter essa paciência, essa sabedoria, Pai, que Tu possas nos mudar para o trabalho que Tu queres que nós realizemos no futuro. Nós Te agradecemos, Pai, porque depois do nosso tempo de sofrimento, sabemos que vai vir um tempo de restauração, de fortalecimento e de sustento. Pai, Tu nos colocarás num alicerce firme. Tu vais nos usar para impactar muitas vidas. Nós Te agradecemos, Pai. Te exaltamos, Te louvamos por isso. Nos ajude, Pai, a viver obediente a Ti, a Te deixar trabalhar na nossa vida. Nos ajude, Pai, a crescer em conhecimento e em amor de Ti. Eu Te peço, Pai Santo, que Tua vontade seja feita na nossa vida e que venha Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.